Querido Deus, nós nos colocamos em oração na Tua presença, agradecemos ao Senhor pelo dia, pela oportunidade, pelo privilégio de estarmos aqui mais uma vez. Obrigado, Deus, por essa bênção que é poder estar num lugar como esse, para adorá-lo, cultuá-lo, ouvi-lo, conhecê-lo mais e mais. Obrigado, meu Deus, por cada direção, cada orientação, cada palavra que o Senhor tem nos dado e que tem nos ajudado a crescer, evoluir. É isso que nós queremos. Queremos, meu Pai, atingir a estatura do varão perfeito, que é o Senhor. Sermos cada vez mais parecidos com o Senhor. Por isso pedimos tua mente, teu caráter, seu coração, seu modo de pensar, de olhar, de lidar com as coisas. Senhor, nos ajuda, nos alinharmos ao Senhor, à sua palavra, que ela possa nortear as nossas vidas, que cada decisão, cada escolha que nós fizermos possa ser feita, meu Deus, com base na sua palavra. Perdoa nesse momento nossos erros, nossas falhas, os nossos pecados, o que fizemos, falamos e pensamos que entristeceu o Senhor, que desagradou o Teu Espírito Santo. Nos perdoa, meu Pai. Se em algum momento cedemos a pensamentos e sentimentos mentirosos, negativos, incrédulos, impuros, nos perdoa, Senhor. Tem misericórdia de nós. Queremos ser santos como o Senhor é santo. Entendemos, meu Pai, que a santidade é resultado da salvação. Nós somos santos porque fomos salvos pelo Senhor, e não o contrário. Então, meu Deus, ajuda-nos a dar a resposta que a salvação exige. Viver de forma íntegra, justa, meu Deus, com base nos teus princípios. Viver, meu Deus, com base nos princípios e valores do reino. Nós estamos aqui, nesta terra, neste mundo, que jaz do maligno, mas conscientes de que neste mundo somos estrangeiros, somos peregrinos, estamos aqui de passagem. Essa não é a nossa pátria, como os antigos que viveram, meu Deus, perseguindo uma pátria melhor, celestial. Assim nós estamos aqui, Senhor, vivendo por algo maior, em busca dessa pátria celestial, como cidadãos dos céus. E eu te peço que nos ajude, meu Deus, a ser para este mundo, meu Deus, uma referência do Senhor. Em nome de Jesus, que através de cada um de nós, o Senhor seja visto e o Senhor seja engrandecido, exaltado, glorificado por meio das nossas boas obras. Eu consagro esse culto ao Senhor, entrego tudo nas tuas mãos, peço que nos conduza, que nos dirija, para que possamos sair daqui edificados, bem melhores do que entramos. Seja conosco, meu Senhor, é o que eu te peço e te agradeço. Amém. Vamos abrir aqui em Colossenses 3. Colossenses 3, a partir do versículo 1. Está assim, instruções para um viver santo.
Versículo 1 diz assim, vou ler na NVT, tá? Uma vez que vocês ressuscitaram para uma nova vida com Cristo. Então, quem ressuscita é quem morreu, né? O Senhor diz que nós ressuscitamos, isso quer dizer que nós morremos. Morremos para a velha vida. Morremos para este mundo, para o pecado. O velho homem, se estamos em Cristo, já foi descartado. E agora ressuscitamos para uma nova vida com Cristo. E se eu fui ressuscitado para essa nova vida, eu devo manter, diga, mantenham os olhos fixos nas realidades do alto de onde Cristo está assentado no lugar de honra à direita de Deus. Mantenha os olhos fixos. Na NVI diz, mantenha, na verdade está aqui, ó, procurem as coisas que são do alto. Mantenha os olhos fixos, né? Ou procurem as coisas que são do alto. Então, agora que eu ressuscitei para uma nova vida, eu devo buscar o padrão do céu. Eu devo viver na terra como, de acordo com o padrão do céu. Por isso que Jesus ensinou na oração do Pai Nosso, né, a pedir, venha a nós o teu reino, seja feita a sua vontade aqui na terra, como é feita no céu. Quer dizer, como é feito no céu, deve ser feito na terra. A igreja que somos nós temos essa responsabilidade de trazer o céu à terra. O reino de Deus começa aqui, porque o reino de Deus, como está escrito, não é comida nem bebida, mas justiça, paz, alegria no Espírito. Então o reino de Deus começa aqui. Nós trazemos o reino dos céus à terra através do nosso estilo de vida. O nosso estilo de vida deve representar o reino dos céus. Então mantenha os olhos fixos nas realidades do alto, onde Cristo está sentado no lugar de honra à direita de Deus. Pensem nas coisas do alto. Pensem nas coisas do alto e não nas coisas terrenas. Espera aí, eu estou na terra e devo pensar nas coisas do alto, nas coisas celestiais? Sim, nós já pregamos isso e já falamos que se quisermos funcionarmos bem nessa terra, devemos viver com a nossa cabeça nas coisas que são do alto, devemos viver como cidadãos dos céus, devemos perseguir aquilo que não se pode tocar, ou seja, as coisas intangíveis, porque quando eu foco o intangível, eu busco o intangível, eu também tenho as coisas tangíveis. É o que o Senhor disse em Mateus 6, né? Não fiquem preocupados com o que comer, beber, vestir, não corram somente atrás dessas coisas. Não se preocupem com essas coisas, não vivam somente para essas coisas. Por essas coisas, os pagãos, os ímpios, né, vivem. Isso é o que importa para o homem natural. Esses são os valores daqueles que não conhecem o reino de Deus, que não conhecem a Cristo. Agora, nós que conhecemos a Cristo, devemos ter valores altos, os valores do reino. Devemos focar nas coisas intangíveis.
intangíveis. Por exemplo, Salomão teve a oportunidade de pedir o que ele quisesse, e ele pediu sabedoria. Ele pediu sabedoria para governar o povo de Deus. Ou seja, ele não pediu nada material, ele não pediu para ele não se preocupou com suas necessidades, ou seja, o foco não estava nele, estava em algo maior, né? E com isso, ele obteve não somente o que ele pediu, mas muito mais. Deus deu riqueza, Deus deu a ele a sabedoria que ele pediu, mas riqueza como nenhum outro rei, né, nenhuma outra pessoa já teve nessa terra. Então, quando você foca a coisa certa, foca as coisas do alto, pensa nas coisas que são do alto, vive para a eternidade, com a perspectiva da eternidade, você além, né, de garantir, porque se eu realmente me importo com a minha eternidade, eu vou lutar dia após dia, né, para manter meu nome no livro da vida. Eu vou estar atento. E os meus erros, porque nós erramos, não serão erros intencionais, mas acidentais, porque eu estou com esse foco. Eu quero ser salvo, eu quero meu nome no livro da vida. Então, como disse João, filhinhos, se pecarem, porque é exatamente isso, né? Eu não vou deliberadamente pecar, eu posso pecar, né? Eu posso errar, mas os meus erros não vão ser propositais e intencionais, porque eu vivo para a eternidade. Eu estou com foco na eternidade, nas coisas que são do alto. Então, quando eu busco agradar a Deus, quando eu foco as coisas que são do alto, na terra eu vou fazer as escolhas corretas, que permitirão que eu viva já aqui nessa terra, o que eu vou viver no reino dos céus. Toda a honra, toda a glória, toda a abundância, né? A vida inimaginável que nós vamos viver nos céus, nós já começamos a viver aqui, quando elevamos o padrão, elevamos nossos valores. Pois vocês morreram para essa vida e agora a sua verdadeira vida está escondida com Cristo em Deus. A nossa verdadeira vida, nós só passamos a viver a partir do momento que conhecemos a Cristo, que recebemos Cristo, que vivemos para Cristo, a partir do momento que não vivemos mais a nossa vida, mas permitimos que Cristo viva em nós, como Paulo disse, já não vivo mais eu, quer dizer, já não importa mais o que eu quero, o que eu penso, minhas vontades, meus desejos, né? Importa o que Deus quer, o que Cristo quer. Já não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. A partir desse momento você passa a viver a vida que você foi projetado para viver, a vida que você foi chamado para viver, a vida que Jesus disse que veio para nos dar, né? E a versão da mensagem, para mim, é mais incrível. Eu vim para que tenham uma vida verdadeira e uma vida melhor, mais rica que qualquer vida que tenham sonhado. Essa vida só é possível em Cristo. Essa vida superior, né, que supera as nossas imaginações e expectativas, você só vive em Cristo. Quantas pessoas que hoje têm podido dizer isso, que nunca imaginaram viver a vida que estão vivendo, e foi depois que conheceram a Cristo, foi depois que se renderam a Cristo, foi depois que se abriram para Cristo, para a palavra, que passaram a experimentar uma vida que nem nos melhores sonhos um dia pensou, né, sonhou. Então, o Senhor tem essa vida verdadeira, essa vida extraordinária, essa vida superior a qualquer vida que você já tenha sonhado e imaginado.
mas ela está em Cristo, escondida em Cristo. Primeiro eu conheço a Cristo, primeiro eu me abro para Cristo, eu deixo Cristo viver através de mim. E aí eu passo a viver essa vida frutífera, essa vida poderosa. E quando Cristo, que é a sua vida, for revelado ao mundo inteiro, vocês participarão de sua glória. Portanto, façam morrer as coisas pecaminosas e terrenas que estão dentro de vocês. Fiquem longe da imoralidade sexual, da impureza, da paixão sensual, dos desejos maus e da ganância, que é idolatria. Então, observe que tudo isso não morre, somos nós que morremos para essas coisas. O Senhor disse: façam morrer as coisas pecaminosas, terrenas, que estão dentro de vocês, né? Fiquem longe disso. O pecado não morre, mas eu morro para o pecado. A imoralidade, né? A mentira, o engano, a violência, a injustiça, a infidelidade, né? O ódio só cresce. Isso só aumenta, né? O mundo jaz do maligno e a maldade tende a se multiplicar, crescer cada vez mais. Mas nós morremos para esse mundo e vivemos neste mundo, no mundo à parte. A nossa vida já não faz parte mais desse mundo. É como pregamos semana passada. Lembra do Daniel? Quando ele decidiu não se tornar impuro, não comer da comida, não beber do vinho, ele estava deixando claro que naquele mundo de idolatria, de imoralidade, ele viveria num mundo à parte. Quando ele decidiu que não iria comer da mesma comida, beber do mesmo vinho, ele estava dizendo que o que alimentava aquelas pessoas, o que saciava aquelas pessoas, não era o que saciava ele. E o vinho, que é sinônimo de alegria, ele estava dizendo que alegra, o prazer dessas pessoas não é o que me dá prazer, o que dá prazer a elas não é o que me dá prazer. O prazer de Daniel e daqueles jovens estava em Deus, em agradar a Deus. O prazer deles era o Senhor, a alegria deles era o Senhor. O que sustentava, o que preenchia, o que alegrava aqueles jovens era Deus, um relacionamento com Deus. Então os valores eram bem diferentes. E eles provaram, assim como Noé, eles provaram que é possível viver num lugar, num mundo como nós vivemos, que já é do maligno, né? Que caminha na contramão da palavra de Deus, e permanecemos íntegros, e permanecemos fiéis. O Senhor vem buscar, né, um povo especial, um remanescente fiel. Ele vem buscar para si um povo diferente, um povo zeloso, um povo de boas obras, um povo que não faz o que todo mundo faz, que não imita a conduta do ímpio, que não tem semelhança com o ímpio, que não trabalha com a mesma cabeça, não pensa do mesmo jeito, que não depende das mesmas coisas. Então, nós precisamos entender sobre isso, porque a cada dia que passa, nós vemos que a diferença entre o justo e o ímpio tem sido, muitas vezes, apenas no título. E se apenas o que me diferencia do ímpio é que eu tenho o título de justo, eu me apresento como justo, eu me apresento como um cristão, né? Quando na verdade eu sou apenas um evangélico, um adepto do mundo gospel,
que isso tem muita diferença. Cristão é quem se parece com Cristo, cristão é quem tem o caráter de Cristo, cristão é quem pensa como Cristo, quem age como Cristo. Então, se eu não penso, não ajo como Cristo, eu sou um religioso, um evangélico, um adepto aí do mundo gospel, né? Alguém que fala em nome de Deus, alguém que tem simpatia pelas coisas relacionadas a Deus, mas que não vive à luz da palavra de Deus. O que mais tem hoje é isso. Pessoas que sabem, que gostam, né? Que são, que se simpatiza, né? com a palavra, mas que não retém, não guarda, não pratica, não vive. Até frequenta uma igreja, mas não é a igreja do Senhor, porque a igreja é santa, a igreja é separada. A igreja do Senhor, ela é uma igreja santa. Então, nós temos que levar isso muito a sério. Porque quantas pessoas que mesmo dentro da igreja estão vivendo uma vida irrealizada, frustrada. Por quê? Porque tem título, mas não tem o caráter de Cristo. Não vive de forma santa, não segue essas instruções. Como eu disse, aqui estão instruções para um viver santo. Nós fomos chamados para viver de forma santa, separada, para sermos íntegros, né? Estamos na caminhada para atingir a excelência, a estatura do varão perfeito. Então, a cada dia precisamos crescer um pouco mais. A cada mensagem, a cada palavra, novos ajustes se fazem necessários. Porque toda vez que nós ouvimos a palavra, é um pouco mais de luz, né? É um pouco mais que nossos olhos são iluminados. Nós vemos um pouco mais o que não víamos. E à medida que vemos, seremos exigidos, seremos cobrados. Se eu não via algo antes, aquilo não tinha talvez o poder, né, de travar a minha vida, de amarrar a minha vida. Mas se agora eu vejo e não ajo, não me posiciono, não tomo as decisões, não lido, aquilo pode travar a minha vida. Então, todo dia, o Senhor vai acendendo essa luz nas áreas escuras, né, nos nossos pontos escuros, vai nos mostrando o que precisa ser feito, ajustado, mudado. Ele vai nos mostrando. E nós precisamos dessa abertura, estarmos abertos à palavra, sermos flexíveis, né? Ter esse desejo de mudança, de crescimento, porque senão podemos nos tornar pessoas duras, insensíveis, né? Que espiritualmente já estagnaram, se acomodaram. E qual o problema de uma pessoa que se acomoda? Ela retrocede, ela volta muitas vezes a estaca zero, quando não, dependendo da abertura que ela dá para o mal, ela volta a um estado até pior. Então, fiquem longe da imoralidade, fiquem longe da impureza, fiquem longe da paixão sensual, dos desejos maus, da ganância, que é um pecado de idolatria. A ganância é tratado como um pecado de idolatria, né? E vamos lembrar que o que divide o coração do homem com Deus é o dinheiro. Quando o Senhor falou que não podemos servir a dois senhores, ele se referiu a Deus e a Mamon, que é o dinheiro. Quantos, né, que estão dentro da igreja, mas até hoje, seu coração dividido
entre Deus e Mamon, entre Deus e o dinheiro. Que às vezes, assim, o básico, o dízimo, a oferta, a pessoa não faz. Ela não pratica a fé nessas áreas. Ela não é aberta a esses ensinamentos. Por quê? Porque Mamon ainda domina. Porque a ganância está lá. A avareza está lá. O amor ao dinheiro está lá. E o amor ao dinheiro é a raiz de toda espécie de males. Quem ama o dinheiro nunca vai se fartar dele. Isso é bíblico. Né? Se nós queremos prosperar, nós temos que priorizar a Deus, honrar a Deus com os nossos dízimos e ofertas. Nós temos que semear, nós temos que ser generosos. Se nós queremos prosperar, nós precisamos entender sobre propósito, o propósito da prosperidade, porque a prosperidade financeira na vida do crente tem propósito. A bispa disse ontem, eu volto a dizer, Deus não precisa de mais um rico para viver para a sua riqueza. Né? Deus quer levantar os pequenos fiéis, aqueles, embora sejam levantados, erguidos, promovidos, colocados num lugar alto, permanecem fiéis. Permanecem fiéis. Não se perdem, né, com as bênçãos. Seus valores, o que importa para ele, né, continua sendo Deus, agradar a Deus. Deus está à procura, né, de mais Davis. Ele quer levantar um exército de Davis, de pessoas que, quando estão lá no curral, né, honram a Deus, mas também quando está lá no palácio, continua pensando em Deus. Né, isso é maravilhoso. Você vê como uma pessoa, ela mantém os pensamentos dela nas coisas que são de cima, em agradar a Deus, em honrar a Deus. Não tem limites para o que Deus pode fazer na vida dela. Quando Davi já estava estabelecido, já era rei, vivia em paz, em segurança, morando num palácio, ele pensou, ele estava pensando em como poderia honrar, agradar a Deus. E teve aquele impulso certamente do Espírito para construir um templo para abrigar a arca do Senhor, que representa a presença de Deus. Então ele estava ali pensando, né, refletindo, o que eu posso fazer? Porque Davi era disso. Davi buscava agradar a Deus. É interessante quando ele está lá e ele manda perguntar, ele pergunta, né, e pede para saberem se havia alguém da família de Saul a quem ele podia mostrar a bondade do Senhor. Então, sabe essa pessoa que tem valores altos, que não está vivendo para si, quer deixar uma marca, quer deixar um legado, né, quer impactar, quer mostrar Deus. Procura para mim, busca saber se tem alguém da família de Saul a quem eu possa mostrar a bondade, a lealdade do Senhor. A família de Saul. Saul fez da vida de Davi um inferno. E ele quis ali mostrar, né, o que é o amor de Deus, o que é a graça do Senhor. Outro diria, eu nunca mais quero ouvir nada a respeito de Saul e nada relacionado a Saul. Mas ele procurou saber se tinha alguém da família de Saul para que ele pudesse retribuir o mal que Saul fez com o bem. Então, tá aí, ó, resta ainda alguém da família de Saul a quem eu possa mostrar lealdade? Por causa da minha amizade com Jonatas. Então isso é muito forte. Mostra que esse homem era grande por dentro. Lá no palácio, ele estava lá pensando, como eu posso honrar a Deus? Como eu posso agradar a Deus? E ele teve a ideia, o impulso, com certeza do Espírito, para construir um templo para o Senhor, para abrigar a arca da aliança. Foi nesse momento
que o Senhor disse para ele que faria dele um dos homens mais importantes da terra. Já era soberano em Israel, não havia em Israel ninguém maior que ele, mas diante do que Deus viu, né, do coração, do que ele encontrou dentro do Davi, né, um homem que não estava ali vivendo uma vida egoísta, voltada para si, para os seus interesses, mas que continuava pensando em coisas altas, as coisas que são de cima. Como eu posso agradar a Deus? Vou te erguer um pouco mais, Davi. Vou te levantar, te exaltar, de tal maneira que você vai ser um dos homens mais importantes da terra. Da terra. Então não tem limite para Deus erguer uma pessoa que vive por algo maior, que vive com essa perspectiva da eternidade. Então, decida viver como separado, se abstendo de tudo aquilo, né, que o contamina. É por causa, no versículo 6, é por causa dessas coisas que vem a ira de Deus. Vocês costumavam praticá-los quando sua vida ainda fazia parte desse mundo. Sua vida ainda fazia parte. Quando a sua vida fazia parte desse mundo, ou seja, quando você era mais um no meio, né? Mais um em meio à multidão, era comum mentir, era comum enganar, era comum trair, era comum roubar. Talvez era o seu padrão, era o seu costume, era o seu hábito, mas agora o seu hábito, o seu costume tem que ser falar a verdade, ser íntegro, responsável, excelente no que faz. Que agora você não é mais aquela pessoa e não faz mais parte desse mundo. Sua vida não faz mais parte desse mundo. Antes fazia, antes era normal, antes era comum. Mas agora, você foi chamado para uma nova, você ressuscitou para uma nova vida em Cristo. E agora o seu estilo de vida precisa estar alinhado ao estilo de vida apresentado por Jesus. Vocês costumavam praticá-los quando sua vida ainda fazia parte desse mundo, mas agora é o momento de se livrarem da ira, da raiva, da maldade, da maledicência e da linguagem obscena. Tem sentimentos aí que não podem mais permanecer. Tem palavras, tem expressões, tem um modo de falar. Seu vocabulário precisa agora, né, ser lapidado. Eu não falo mais qualquer coisa, tudo que vem à mente, à boca. Não. Eu preciso agora, em tudo eu preciso glorificar o nome do Senhor. Eu preciso me perguntar se o que eu estou falando, se o que eu estou fazendo, se o que eu estou pensando, se a maneira como eu estou agindo, conduzindo, lidando com alguém, tratando uma pessoa, é a maneira como Cristo agiria? Ele diria o que eu estou dizendo? Ele pensaria o que eu estou pensando? Ele sentiria, né, o que eu estou sentindo? Não é um problema nós ficarmos irados. O problema é a ira me dominar. Eu nutrir esse sentimento. Quando a Bíblia diz aqui, se livrem da ira, da raiva, não quer dizer que você não vai sentir momentaneamente. Ira, raiva. Agora, isso não pode ter poder sobre você. Esses sentimentos miseráveis, malignos, né, não pode ser nutrido, não pode dominar, não pode, inclusive, determinar a sua atitude. Um exemplo, alguém te ofende. Às vezes a sua vontade, o seu impulso natural, sua reação natural é ofender. Alguém te xinga. Sua reação, às vezes natural, é retribuir, né? Pagar o mal com o mal. Né? Então,
isso é o que naturalmente costuma acontecer. Mas agora eu não sou mais um homem natural. Eu não sou mais governado, controlado pela minha carne, pelos meus impulsos, pelos meus sentimentos. Eu sou guiado pelo Espírito. Eu vivo com base na palavra. A palavra tem que ter peso para mim. Eu faço o que ela diz, o que ela manda, não o que eu quero. Então livrem-se de tudo isso. Não mintam uns aos outros, pois vocês se despiram de sua antiga natureza e de todas as suas práticas perversas. Quer dizer, o velho homem já foi descartado. Você é como você trocou de roupa, né? Você agora se despiu e se vestiu. Está aqui no 10, revistam-se da nova natureza. Então descarta o velho homem com suas práticas e agora vista-se, revista-se da nova natureza e sejam renovados à medida que aprendem a conhecer seu Criador e se tornam, diga comigo, se tornam. Nós sempre encontramos essa expressão, né? Se tornam, se tornaram. Porque é isso, né? Nós não somos aqui nesse plano físico, nesse mundo material, nós não estamos prontos. Nós não somos um produto pronto, nós estamos em desenvolvimento. Nós estamos sendo aperfeiçoados a cada dia. Como eu disse, a cada culto, a cada palavra, né? O Senhor vai nos lapidando, nos purificando. A palavra é uma água que limpa, que lava, que purifica. Então, a cada culto, eu estou sendo purificado, eu estou sendo lavado, né? A palavra é luz, então, essa palavra, essa luz está se acendendo em áreas escuras, está me ajudando a ver o que eu não via, e à medida que eu vou vendo, que eu vou conhecendo a verdade, eu vou sofrendo libertações, eu vou mudando. Eu vou fazendo os ajustes necessários. Eu vou me posicionando. Precisa ser assim. Nós estamos num processo. E nós não podemos pensar que já fizemos o bastante, já mudamos o suficiente, já deixamos tudo o que tínhamos que deixar. Às vezes nós encontramos pessoas, né, que argumentam dessa forma e estão terrivelmente enganadas. Eu estou fazendo tudo certo, ninguém faz tudo certo, né? Quando uma pessoa vem e se apresenta como um produto pronto, essa pessoa não tem noção de quem é, não tem noção do quanto certamente está aquém do que precisa ser, porque por melhor que você seja, por mais avanços que já tenha tido, por mais mudanças que já tenha efetuado, diga assim, eu posso ser melhor. Diga, eu posso crescer um pouco mais. Nós podemos. O Senhor espera coisas melhores, diz a palavra em Hebreus. Coisas melhores de nós. Ele espera. Então nós estamos numa caminhada que tem que ser progressiva. Eu não posso me fechar, me conformar, ainda que eu esteja, né, bem espiritualmente, eu posso ficar melhor. Ainda que eu tenha comunhão com Deus, eu posso me aprofundar. Eu posso ir mais fundo. Ainda que eu já conheça, eu posso conhecer mais. Ainda que eu já saiba, como eu disse ontem, a pessoa ouve um texto e por ela já ter lido, já ter ouvido aquele texto, ela muitas vezes nem dá muita atenção, porque ela pensa que ela já sabe, que ela já entende, mas em cima de um mesmo texto bíblico, Deus pode te dar uma nova revelação, um novo entendimento. Então, todas as vezes que nós paramos para ouvir a palavra, nós temos que nos colocar como aquele novo convertido, sabe? Aquela pessoa que é um leigo, que está chegando agora, porque a atenção que essa pessoa costuma dar
Outro dia ainda ouvi alguém dizer, a minha esposa estava falando, que a esposa convidou o marido, que não era cristão, não tinha nenhum conhecimento, não gostava de crente, mas acho que de tanto insistir, acabou vindo, e quando veio, bastou um culto, bastou uma reunião, e ele foi embora daqui dizendo: eu me encontrei, aqui é o meu lugar, bastou um culto, E nós oramos para que essa pessoa não perca esse encanto, porque normalmente no início é assim, a pessoa vem com aquela sede, aquela fome, aquela fome por Deus, e tudo é novo, então se percebe, às vezes não é tão difícil perceber um visitante, aquela pessoa que está ali, atenta, focada, e às vezes quem já está acostumado com o ambiente se distrai facilmente, já não percebe o valor do que tem nas mãos, o valor do que está recebendo, já não dá a honra, o valor que aquilo tem. Está entendendo o que estou dizendo ou não? Então, foi muito tocante ouvir isso. Alguém que chegou, que nunca tinha estado, mas quando ouviu, quando participou, quando ouviu a palavra, aquilo alimentou tanto a alma, a pessoa recebeu e saiu daqui impactado, Mas quantos que talvez naquela reunião cochilaram, dormiram, saíram, e foi como quem cumpriu com mais uma obrigação apenas, Ela não poderia ter sofrido o mesmo impacto, ser impactada da mesma forma que aquela pessoa foi, mas tudo é uma questão de como você se coloca. Se a pessoa se coloca como alguém se a pessoa está cheia de si, não há espaço. Por isso que Jesus se esvaziou, e a Bíblia diz que a nossa atitude tem que ser a mesma. Seja a sua atitude a mesma, de Cristo Jesus. Que atitude ele teve? Ele se esvaziou. Tem gente que nunca vai receber as coisas de Deus porque ela está cheia de si, cheia de orgulho, cheia de muita coisa, cheia de sentimentos. Então ela tem que se esvaziar, ela tem que se abrir, ela tem que se livrar de tudo aquilo que afasta a presença de Deus da vida dela, se libertar de sentimentos miseráveis, liberar perdão, se esvaziar, para poder receber o que Deus tem para ela, poder viver a vida nova que Deus tem para ela. E aí segue dizendo: nessa nova vida não importa se você é judeu ou gentil, se é circuncidado ou incircuncidado, se é inculto ou incivilizado, se é escravo ou livre, Cristo é tudo o que importa e Ele vive em todos. Então Ele não faz distinção entre raça, classe social, tanto que nós temos pessoas dentro da igreja muito cultas, mas fracassadas muitas vezes. Pessoas que têm lá seus diplomas, estudou, fez faculdade, tem conhecimento, poderia estar muito melhor, e às vezes você pega alguém, você encontra alguém que não tem nada do que aquela pessoa tem na carne, mas tem uma abertura, uma sensibilidade, um quebrantamento, uma fome por Deus, um temor de Deus, que dá condições para Deus derramar sobre a vida dela. Então é o exemplo do Davi e do Golias. Quem tinha mais capacidade, mais potencial, mais preparo? Quem tinha tudo para vencer? Golias. Mas quem venceu? Davi. Aos olhos de Samuel, aos olhos do próprio Jessé, qualquer um ali seria melhor. Quando Samuel viu Eliabe,
que remeteu Saul, ele pensou, é esse. Tinha porte, tinha pinta de rei. Para o Jessé, qualquer um dos filhos dele poderia ser o novo rei, menos o Davi. Mas Deus encontrou em Davi o que não encontrou em nenhum dos demais. E o que Davi tinha? Um coração segundo o coração de Deus. Ele era o pequeno fiel, aquela pessoa que não estava sendo vista, mas no oculto estava fazendo o que lhe fora confiado, com responsabilidade, com excelência. Ninguém via o Davi, nem o que ele fazia. Talvez os pais nem se davam conta, o pai nem se dava conta, os irmãos nem se davam conta dos riscos que ele corria, do que ele enfrentava ali para defender as ovelhas, mas Deus estava vendo. Então, definitivamente, é o que nós fazemos no oculto, longe dos olhares, que nos exalta, nos promove, ou também nos derruba. Visto que Deus os escolheu para ser o seu povo santo e amado, revistam-se de compaixão, bondade, humildade, mansidão e paciência. Sejam compreensivos uns com os outros e perdoem quem os ofender. Lembrem-se de que o Senhor os perdoou, de modo que vocês também devem perdoar. Se eu recebi perdão, se eu recebi misericórdia, eu tenho a obrigação também de perdoar. Nós ainda encontramos muito essa mentalidade, do não merece. Ele não merece. Mas a verdade é que ninguém merece. Nenhum de nós merecíamos o que Jesus fez. Esse perdão, essa salvação, essa libertação. O que Jesus fez, Ele não fez porque nós merecíamos, mas porque Ele nos amou. Deus nos amou, Ele tanto também nos amou que se ofereceu. Então, o favor, a graça é algo imerecido. Nós não merecemos, mas recebemos. E o que você recebeu de graça, recebeste, de graça dai. Temos que aprender com Jesus e fazer ao outro sem esperar nada em troca, independentemente de merecimento. Muitos, às vezes, travam a vida financeira por conta disso. Porque foca o homem, e muitas vezes o homem não tem ali o caráter de Cristo, não é justo, não é leal, e a pessoa focada no homem deixa de fazer a sua parte. Imagina só se Jacó fosse focar o Labão. Se dependesse de Labão, o Jacó teria saído da sua casa sem nada. Ele chegou com um cajado e teria saído sem o cajado. Labão não tinha nenhum interesse em promover, em abençoar, a vida do Jacó. Mas que tipo de funcionário Jacó foi para Labão? O tipo de funcionário que qualquer pessoa gostaria de ter. Impecável, irrepreensível, extremamente responsável, dando conta até do que não devia, não era obrigação. Então ele literalmente andou 1 milha a mais. Ele assumia o prejuízo até de animais despedaçados por feras, quer dizer, fatalidades, ele ia lá e assumia o prejuízo. Às vezes nós queremos mais, mas precisamos nos perguntar que tipo de funcionário nós temos sido. Porque se nós seguimos o exemplo de
Jacó, que fez para Labão, como se estivesse fazendo para Deus, que foi impecável, não tem como Deus não honrar. Quem nos promove é Deus. E o Jacó mesmo fala isso: se o temor de Deus, né, do meu pai Isaac não tivesse comigo, quer dizer, se não fosse Deus na minha vida, se eu fosse esperar algo de você, Labão, eu não teria recebido nada. Mas Deus foi comigo, Deus foi com ele, Deus o favoreceu. Então, nós precisamos entender sobre isso, aprender com esses exemplos bíblicos, porque nós queremos promoção, honra, nós queremos favor, nós queremos que Deus seja bondoso, misericordioso conosco, paciente, mas muitas vezes não agimos dessa forma. Somos críticos, julgadores, né? Queremos alívio, mas muitas vezes pesamos. Então, quem dá alívio recebe alívio, mas quem é um peso também vai colher isso. Acima de tudo, revistam-se de amor que une todos nós em perfeita harmonia. Permitam que a paz de Cristo governe em seu coração. Se você está fazendo algo que está roubando a sua paz, prestes a tomar uma decisão, e isso já está tirando a sua paz, permita que a paz governe, que a paz de Cristo governe, que a paz seja o teu juiz. Se eu estou para tomar uma decisão, para fazer algo, né, ou já estou fazendo, isso está comprometendo a minha paz, me deixando aflito, é Deus dizendo: fuja disso, saia disso, isso não é para você. Quantas vezes pessoas passam por cima, por exemplo, a Sara não teve paz, não tinha paz, não tinha segurança alguma do que estava fazendo, mas fez mesmo assim. Quando ela sugere para Abraão ter um filho com a serva, ela sugere sem nenhuma convicção. Ela diz: talvez, né, quem sabe assim possamos formar família por meio da serva, mas você vê nitidamente que ela não estava em paz, não estava segura daquilo. Mas isso não foi o bastante para ela recuar. Ela avançou, o sinal vermelho. Muitas vezes essa aflição, essa inquietação, essa falta de paz é Deus dizendo: não faz, não é o caminho, não é por aí, não é assim. Não faça aliança com essa pessoa, não negocie dessa forma, né? Não haja dessa maneira, mas a pessoa passa por cima. E aí, se você perde paz, você perde alegria, perde força, perde vida. Permitam que a paz de Cristo governe seu coração, pois como membros do mesmo corpo, vocês são chamados a viver em paz. E sejam sempre agradecidos. Então, gratidão é outra marca de quem anda com Cristo, de quem realmente conhece a Cristo. Paz, gratidão, né? Fidelidade, integridade, é a marca do cristão. Que a mensagem a respeito de Cristo em toda a sua riqueza preencha a vida de vocês. Ensinem e aconselhem uns aos outros com toda a sabedoria. O que nós recebemos, temos que levar adiante, né? As boas novas são boas demais para serem guardadas para nós mesmos. Nós temos que anunciar, temos que espalhar. E é através de palavras, através de exemplo, de atitude. Nós levamos o Evangelho, as boas novas do Evangelho adiante, não só quando abrimos a boca, mas quando negociamos, quando trabalhamos, quando fazemos aquilo que foi confiado em nossas mãos com excelência. Eu estou mostrando Cristo. Quando eu estou lá trabalhando, atendendo, né? Eu não sei o que você faz, mas quando você está lá fazendo com excelência, você está levando, né, adiante a mensagem a respeito de Cristo. Foi isso que Cristo nos ensinou.
quando você perdoa, quando você cobre alguém, quando você é misericordioso com alguém, quando você vê o erro de alguém e não sai espalhando, mas tem misericórdia, cobre, ajuda, apoia, você está espalhando a mensagem de Cristo, né? Quando você não fala mal, não fofoca, né? Não mente, você está mostrando o que é ser um cristão, você está anunciando as boas novas. Então, o tempo todo, nós estamos espalhando a mensagem de Cristo. O tempo todo, nós podemos espalhar essa mensagem a respeito de Cristo. E aí diz assim, cantem a Deus salmos, hinos, cânticos espirituais com coração agradecido. E tudo que fizerem ou disserem, faça em nome do Senhor Jesus, dando a Deus o Pai, dando graças a Deus o Pai por meio dele. Então tudo que fizerem ou disserem, que seja feito em nome do Senhor, dando graças, que seja para a glória dele, que seja para engrandecer o nome dele, que a nossa vida seja para isso, para glorificar o nome do Senhor. Amém? Foi para isso que nós somos chamados, comprados por ele, para agora vivermos uma vida que glorifique. Fique em pé, por gentileza, coloque a mão no seu coração. Medite mais nesse texto, como eu disse, são instruções para um viver santo. E sem santidade ninguém verá o Senhor. Nós não somos, como pregamos ontem, nós não somos salvos pelas nossas boas obras, mas somos salvos para as boas obras. Um salvo, ele ama a santidade. Ele ama. Se ele é salvo, ele persegue a santidade. Ele busca viver com integridade. É o resultado da salvação. Você não é salvo porque é santo. Que a salvação é uma dádiva, é um presente de Deus. Nós somos salvos pela graça, mas nada que eu possa fazer que possa me salvar. É o que Jesus fez. O que Ele fez me salva. O sangue dele derramado na cruz é que tem o poder de me salvar, de me redimir. O sacrifício dele, o que ele fez, não o que eu faço. Mas se eu fui salvo, e a salvação acontece quando eu creio em Jesus, quando eu creio no sacrifício de Jesus, a salvação leva à santidade. A resposta que um salvo dá é esse viver santo. O que é normal aí fora não é normal para ele. O que todo mundo faz, ele não faz. O padrão dele é o padrão do céu. Se todo mundo mente, engana. Se na visão de todo mundo, para se destacar, crescer, vencer, tem que usar de meios ilícitos, ele não adere a esse sistema. Ele é capaz de perder para ganhar. Ele já não busca mais ganhar a sua vida, salvar a sua vida, mas ele está disposto a perder a sua vida. É como aqueles exemplos que a bispa deu ontem. Quando aquela pessoa que se prostituía, ganhava dinheiro fácil, conheceu a Cristo,
ela se submeteu a um outro padrão de vida, inicialmente. Começou a trabalhar como faxineira, para ganhar bem menos do que ela costumava ganhar, mas de forma imoral, ilícita, aos olhos de Deus. Então aí nós vemos o que realmente acontece quando uma pessoa é salva. Ela não busca salvar a sua vida, ganhar a sua vida. Ela sacrifica a sua vida, ela perde a sua vida por algo maior. Os valores são outros. E essas pessoas que renunciam, que pagam preço, por fim recebem muitas vezes mais, tanto aqui quanto no céu. Elas nunca perdem, porque Deus, ninguém pode dar mais que Deus. Deus é um recompensador, um galardoador daqueles que o buscam. Então não há sacrifício que você faça para agradar a Deus que não seja muito bem recompensado por Ele. Como falamos semana passada, Daniel decidiu passar 3 anos. Pagou um alto preço, se abstendo daquilo que para a carne era maravilhoso, mas não faria bem ao seu espírito. Não faria bem e prejudicaria o seu relacionamento com Deus. E ao decidir se abster e pagar aquele preço, aquele sacrifício resultou num favor que durou a vida inteira. Por toda a vida, ele e aqueles jovens foram pessoas destacadas, pessoas diferenciadas, pessoas superiores. Não foram pessoas comuns, nem viveram uma vida comum, mas uma vida fora do comum. Então, em nome de Jesus, tome a decisão aqui. Ainda que o mundo esteja, porque o mundo está em trevas, mas a Bíblia diz que sobre nós resplandece a glória do Senhor. O mundo está perdido, mas você não é um perdido. Para o mundo, tudo, não existe mais certo e errado, mas para nós, continua sendo sim, sim, não, não, certo e errado. Aí fora já se tornou uma questão de opinião. Para nós, a palavra deixa muito bem claro o que é certo e o que é errado, o que cabe e o que não cabe na vida de um cristão de verdade. Então, tome a decisão de viver de forma santa e agradar a Deus. E não há limites para o que Deus pode fazer por você, através de você. Senhor, meu Deus e meu Pai, eu oro nesse momento, Senhor, pedindo que o Senhor derrame sobre nós essa graça, esse favor, esse poder que nos capacita a viver de forma íntegra, santa, separada. Meu Deus, eu oro ao Senhor para que nos ajude nesse processo, meu Deus, de libertação, meu Deus, de purificação, de crescimento, de santidade, porque nós queremos ser nessa última hora o remanescente fiel, aquele povo que não se curva ao sistema, que não se amolda ao padrão desse mundo, mas ao contrário, meu Deus, por sua atitude íntegra, justa, como fez Noé, condena esse mundo. Meu Deus, o Senhor disse que os ninivitas se levantariam no dia do juízo e condenariam aquela geração. Porque quando eles que viviam na maldade, na perversidade, quando eles que já estavam sentenciados à morte, se humilharam, se arrependeram, com apenas uma pregação, eles provaram, meu Deus,
não era de mais uma mensagem, mais uma palavra, mais um sinal que aquela geração precisava, mas apenas da decisão de mudar, a decisão de crer. Então, o Senhor disse que aquela geração seria condenada pelos ninivitas, porque eles receberam bem menos e mudaram. Então, quando alguém se levanta e faz, como Noé, que decidiu viver diferente do mundo na sua época, o fato dele ter vivido de acordo com um outro padrão, ele condenou o mundo. Então, Senhor, nós podemos, e o Senhor espera isso de nós, que vivamos esse padrão alto de excelência, que não sejamos mais um, mas que façamos diferente. Antes, muita coisa era comum, era normal, não, aos nossos olhos, talvez não era prejudicial, mas à medida que a Tua palavra iluminou os olhos do nosso coração, nos deu discernimento, nos mostrou o que é certo, o que é errado, nós não podemos mais ignorar. Então ajuda essa pessoa a viver da maneira que foi chamada para viver. Ajuda ela a pagar o preço da santidade, da justiça, da fidelidade, da integridade. Ajuda, meu Deus, ela a viver com o pensamento nas coisas que são de cima. Viver para algo maior. Em nome de Jesus, eu oro ao Senhor, meu Pai, para que cada um que está aqui viva essa vida separada, santa, e glorifique o Senhor, meu Deus, em cada palavra, cada atitude, cada comportamento. Que possa sair dela Cristo, que possa sair de nós Cristo. Que o nosso estilo de vida seja o estilo de vida do Senhor, apresentado pelo Senhor. Em nome de Jesus, eu oro para que o Senhor abençoe cada um que está aqui, que está na transmissão. Apresento, meu Deus, a vida financeira. Oro, meu Deus, por prosperidade. Oro por crescimento. Oro para que o Senhor, meu Deus, derrame sobre cada um as bênçãos do Senhor. Que as bênçãos declaradas a José possam repousar de fato e descansar sobre a cabeça, sobre a vida dessa pessoa. Oro, meu Deus, para que a exemplo de José, que também, meu Deus, ao que tudo indica, era sozinho no Egito. Era sozinho. E ele também evitava o mal, não se corrompeu, pagou preços por não ceder às tentações, à carne. E esse preço resultou numa honra, numa glória, meu Deus, tão grande, tão grande, que o Senhor se refere a José como uma árvore frutífera, que cresce, que cresceu ao ponto dos seus ramos, seus galhos ultrapassarem os muros. Muita gente foi alimentada por ele, muita gente foi abençoada por ele, muita gente se beneficiou. O mundo, Senhor, foi abençoado por causa desse homem que pagou o preço. O mundo foi favorecido pelo que o Senhor deu a José, a sabedoria que o Senhor deu. Tudo porque ele decidiu pagar o preço de ser fiel. Então que saia daqui pessoas decididas a seguirem essas instruções, viver de forma santa, íntegra, porque não há limites para o que o Senhor pode fazer na vida dessa pessoa.
Obrigado por essa mensagem. Eu abençoo cada um e concordo com as vitórias, com os avanços, meu Deus, com as reviravoltas. Nós cremos que até o final deste ano, meu Pai, muita coisa vai acontecer na vida dos fiéis, dos que têm pago o preço. E como José, de um momento para o outro, meu Deus, tudo pode mudar. Ele amanheceu no calabouço, mas adormeceu no palácio, como governador do Egito. Uma grande virada aconteceu, porque ele pagou o preço certo. Honra o teu povo, abençoa os fiéis, os que têm pago o preço. Que essa virada aconteça, que essa onda gigantesca de favor, meu Deus, alcance cada um que tem pago o preço da fidelidade. Em nome de Jesus. Amém